Só vai assistir esse vídeo quem tem interesse em conhecer muitos pincéis, em saber para que cada um funciona. Então, se prepare que lá vem pincel, viu? Então, primeiramente, na maquiagem, nós começamos com o quê? Geralmente a gente limpa o rosto, né, e tal, tudo com a mão. Aí a gente vai começar a usar um pincel quando? Quando nós formos aplicar um sérum, um hidratante, uma bruma, porque, por exemplo, você borrifou a bruma no rosto, você pode muito bem pegar um pincel bem leve, como esse aqui, ó, e ir espalhando a bruma no rosto também. Então, todos esses pincéis aqui que eu peguei, você tá vendo, ó, que ele é tudo dual fiber, ele tem dois tipos de cerdas. Essa cerda mais branquinha e essas cerdas aqui pretinhas. Então, ele é mais macio, ele é mais leve e você percebe que ele é o ideal de aplicar esses produtos aquosos, né? Produtos líquidos, até esses cremosos também, né? Por exemplo, creme. Então, esse tipo de pincel aqui é ideal. Eu vou mostrar alguns deles aqui. Esse aqui, ó, ele é chatinho, tá vendo? Ele não é gordinho e aí ele é perfeito pra gente aplicar aqui, ó, o hidratante, esses produtos aquosos, como eu falei. E aí existe dele assim, né, que vocês estão mais acostumadas a ver, ó, ele é mais redondinho, né, e também é ideal para aplicar esses produtos aquosos. Esse aqui também, esses dois, você pode aplicar base, sabe? Essa base bem fluida, né? Bem leve. Você pode aplicar a base com eles também. Então, esse tipo de pincel aqui é o ideal para esse tipo de produto, tá? Que você for aplicar aí antes da base. Separei aqui os pincéis para pó. Eu tenho bastante pincel, gente, porque eu ministro o curso, né, de automaquiagem. Eu já montei uma turma de 15 alunas, então eu preciso realmente de muitos pincéis, porque é muito chato você dar um curso de automaquiagem e ficar pegando o pincel de uma e passando para a outra, ficar esperando a outra fazer. Então, o ideal é nós termos, né, aí os pincéis adequados para cada aluna, o kit certinho para cada aluna, né? Então, o pincel de pó, todo mundo já sabe qual que é, né? É um pincel mais fofo, né? É o pincel maior que você tem aí na maquiagem, porque o seu rosto é um rosto grande, né? Então, quanto maior o pincel para dar o acabamento e aplicar o pó, melhor. Então, pincel de pó são esses pincéis mais macio e maiores, tá? Não adianta a gente pegar um pincel assim, você até pode sim pegar um pincel menor e aplicar o pó. Porém, ó, você vai demorar um pouquinho, né, de aplicar esse produto com cuidado, e porque o pincel é muito pequeno, né, então ele vai demorar chegar aí em todas as áreas do rosto. Então, o ideal é o pincel maior. E existe ele fofinho assim, né? Existe ele chatinho também, ó. Esse aqui ele é chato, ele não é redondinho igual esse, né? Ele é mais chatinho, não tem problema. Eu já tive aluna que falou: nossa, Aline, eu comprei o pincel errado e parecia com esse aqui. Não é que tá errado, é porque existem vários tipos de pincéis mesmo, tá? Então, qualquer pincel maior que você achar, você pode dar a função para ele para utilizar o pó. Existe esse pincel aqui também, ó, ele é mais cônico, tá vendo, ó? Não tem problema, você também pode dar a função para ele de utilizar o pó. Inclusive, ele pega aqui certinho nessa região da olheira, ó. Ele encaixa aqui bonitinho, né? E você consegue aí aplicar o seu pó. Não existe certo ou errado, não é obrigatório você comprar o pincel que eu estou te falando aqui. Aqui é só a minha experiência mesmo que eu estou passando para você e que você pode sim dar função aos seus pincéis. Esse aqui também é um pincel de pó, porém ele é mais retinho assim, tá vendo? Ele não tem aquela abertura aqui no final. Mas também, ó, você consegue aplicar ele no rosto. Pincel para contorno eu também tenho bastante, porque eu amo, eu sou a louca do contorno. Tem vários modelos desse aqui que você pode utilizar para contorno. Tem os modelos aqui que teve aluna minha que falou que tinha em casa e que ia dar essa função de contorno porque não utilizava e não tinha pensado nisso. O mais comum, né, que a gente vê por aí nas marcas
São pincéis assim que é igual ao do pó, porém ele é menorzinho, né? Então, ó, você vê que ele dá certinho aqui, ó, na aplicação, né, do nosso contorno aqui na bochecha, na testa, no queixo, né? Então, você vê que eles são ideais, né, para contorno. Então, esses aqui são os pincéis comuns que sempre existiu, né? E também ele tem cerdas sintéticas, tem ele de cerda natural. Para o contorno, o ideal é o de cerda natural, porque ele vai esfumar mais fácil, né? Para você não correr o risco de deixar o contorno muito marcadinho, prefira as cerdas naturais. Por exemplo, esses dois aqui também são para contorno, tá? Na verdade, os pincéis de contorno, eles servem para blush também, tá? Então, contorno e blush é praticamente o mesmo pincel. Aqui, ó, eu tenho dois pincéis, cerda natural e cerda sintética. Olha que cerda perfeita, né? Falsa, brilhosa, então é a cerda sintética. Esse aqui é a cerda natural. Cerda sintética vai marcar demais aqui o pó mais escuro, né? Você não vai conseguir esfumar muito bem o contorno. Você vai conseguir sim, tá? Inclusive eu faço o contorno com qualquer um, mas eu falo assim, em caso de você ser iniciante ou você não conseguir aplicar direito, o ideal é você comprar esse de cerda natural, que ele é mais prático, né? Você vai aplicar aqui o pó e ele vai esfumar com mais facilidade. Então, tem essa opção também, ele é chanfrado e você pode aplicar o blush e o contorno também. Esse pincel aqui, ele já é bem chatinho de utilizar, porque ele é chanfrado também, mas ele é muito chato, ó. Olha como que ele é fino, tá vendo? Ele não é fofo como, por exemplo, esse aqui. Ele é muito fino, então aqui vai ficar uma linha bem fininha do seu contorno. Olha a flexibilização, como é fácil desse aqui, né, pra você aplicar aqui um blush, por exemplo. Já esse aqui, ele é mais durinho, sabe? Então, ó, você vai aplicar aqui, você tem que meio que aplicar com batidinha e com muito cuidado, porque se você arrastar, você pode retirar a sua base, porque as cerdas dele, ele é mais durinha, ele é mais denso, na verdade, tá? Então, tem esses dois aí também, ó, que é chanfrado, porém tem que ter cuidado com esse aqui, que ele é mais chatinho de utilizar. Esses pincéis aqui, eles são da China. Esse aqui, ele é maravilhoso para aplicar o contorno em creme, tá? Porque ele, ó, encaixa certinho aqui e ele é mais denso, ele é mais firme, assim, ó, mais denso, com as cerdas mais durinhas. Então, é ótimo para aplicar essa marcação aqui com um contorno cremoso. Esse aqui também, ó, ele é mais fofinho do que o outro, né, do que esse aqui que eu mostrei agora, mas ele pode ser aplicado tanto produto em creme quanto produto em pó, tá? Esse aqui, ó, então eu gostei bastante do tamanho dele, né, pra aplicar também o contorno. Esse pincel aqui também é mais denso, ó, mais durinho. Existe também esse aqui cônico, tá? Ele é cônicozinho assim, ó, você pode aplicar o contorno, pode aplicar o blush também. O blush eu prefiro aplicar com esses pincéis mais fofo, tá? Porque aqui, ó, você faz a marcação certinha do blush, não corre o risco de ficar muito marcado. Se você pega um pincel desse aqui, por exemplo, que ele é mais denso, né, mais durinho, e vai aplicar o blush vai ficar bem marcadinho aqui e você não vai conseguir esfumar ele, porque ele é de aplicar produto cremoso. Esse pincel aqui, ele é bem chatinho também, ó, mas ele é de aplicar aqui o contorno. Só tem que ter cuidado com esses pincéis muito chatinho, porque vai deixar uma marcação aqui muito fininha, né, de contorno. E geralmente o contorno é isso aqui que você tá vendo, ó. Eu não sei se tá dando pra ver aí no vídeo, mas o contorno, ele tem uma largura aí de uns 2 dedos, tá? Isso aqui, ó, é a largurinha de um dedinho só. Então, tem que ter cuidado com esse tipo de pincel, porque às vezes dificulta a sua automaquiagem aí. Então, você vai ter que fazer ele de forma assim, ó, que você vai esfumando ele, né? Você não pode aplicar somente assim, você tem que ir esfumando essa marcação aqui pra dar aí a marcação certa do contorno. Agora eu vou falar dos pincéis para iluminador, que são vários, você pode também dar função a alguns pincéis para o iluminador.
O que eu estou gostando ultimamente é esse tipo aqui, ó, de pincel, que são esses pincéis tipo de esfumar a pálpebra, né? São esses pincéis aqui, ó. Porém, como eles são muito grandes, né? Ele tem um tamanho aí acima da média, né? Que a gente utiliza para esfumar o olho. Eu gostei bastante para aplicar o iluminador aqui. Ultimamente eu só estou aplicando com ele. Eu pego ele aqui, ó, venho aqui no iluminador e aplico aqui no ossinho zigomático, né? Então, dá certinho, olha que bonito que fica. Também, ó, já é bem prático de aplicar nesses pontinhos menores. Então, esse aqui, ele é de esfumar, porém, como ele é muito grande, eu aplico iluminador com eles. Um outro pincel também que eu gosto bastante é esse aqui da Macrylan. Ó, você aplica o iluminador dessa forma aqui, ó. E ele é bem prático, ele é de cerda sintética, tá? É uma cerda bem macia, uma cerda fake, né? Então, para a aplicação do iluminador, esse tipo de cerda é ótimo, porque esse tipo de cerda deixa esse brilho aqui, ó. Já a cerda natural, ela deixaria o brilho mais espalhadinho. Aqui, o brilho meio que concentra e fica esse brilho acetinado, né, na pele, bem bonito. Esse pincel aqui também é de um kit da China, ó. Vieram vários pincéis, aí você olha pra ele e fala, né, você dá a função pro seu pincel. Aí eu, por exemplo, gostei bastante de aplicar também, ó, o iluminador, porque ele é chatinho e dá pra você aplicar com o iluminador. Ou caso também, né, caia algum tipo de sombra aqui, né, você tá esfumando, aí caiu sombra aqui embaixo, ele também é ótimo, ó, pra você vir e tirar aqui a sombra, ou para você depositar o pó, né, você aplicou a base, seu corretivo, aí você vai aplicar o pó abaixo dos olhos, aí você vem com ele também assim, ó. Então, já dei aí, ó, 3 funções para esse pincelzinho aqui chatinho. Esses 2 pincéis aqui é o estilo de esfumar aqui em cima, né? Mas eles são próprios para iluminador, então eles também, ó, encaixam aqui certinho para essa marcação aqui. São muito bons, tá? Esses aqui são de cerdas naturais, então ele vai deixar o brilho um pouco mais espalhado, não tão acetinado. Esse pincel aqui, ele é de aplicar corretivo aqui abaixo dos olhos. Porém, nós acostumamos, né, eu acostumei a aplicar o corretivo com a esponja, né? Então, eu peguei esse pincel aqui e testei ele para aplicar aqui também o iluminador e fica perfeito. Ele até dá uma potencializada a mais no brilho, tá? Como ele tem as cerdas bem densas, né, bem grossinho, aí quando você aplica assim o iluminador, ele dá aquele efeito explosivo, né, aquele efeito espelhado, né, que é um iluminador quase assim, ó, aqui tá bem forte, né, então ele deixa bem forte também, até mais forte do que já tá aqui, tá? Então ele é de aplicar corretivo, porém eu gosto de aplicar também o iluminador. Existe esse pincel aqui, Vassourinha. Hoje em dia acho que muita gente parou de usar ele, mas ele é ótimo para tirar aqui o glitter que cai abaixo dos olhos. Muito bom também para iluminar aqui, ó. E esses pincéis aqui, eles também entram aí na casinha dos pincéis de contorno, tá? Você percebe, ó, que eles são durinhos, são densos, né? Que é muitas cerdas juntas e apertadinhas. Então, eles também são ótimos, ó, para você fazer, por exemplo, essa aplicação aqui, ó, do contorno do nariz, contorno da testa. Só vai levar aí um pouquinho mais de tempo, né, para você aplicar e esfumar esse produto, mas pro contorno aqui do nariz ele dá certinho, esses tipos aqui de pincéis. E agora, os pincéis que eu utilizo para a aplicação de corretivo nessas regiões mais delicadas, né? Por exemplo, aqui abaixo dos olhos, cantinho do nariz. Às vezes a gente vai dar algum acabamento, né? Eu venho com eles. Esse aqui, por exemplo, quando eu tô com aquela preguicinha de fazer a maquiagem, que é aquela maquiagem pro dia a dia, bem leve, bem básica, eu pego um pouquinho de corretivo, aplico aqui abaixo dos olhos e pronto. Já saio, né, aplico a esponjinha e tá pronta a minha maquiagem. Eu aplico só um tiquinho assim de corretivo abaixo dos olhos, tá ótimo. Então, ele é maravilhoso pra aplicar aí esse corretivo.
Tem esse aqui também, ó, que ele é mais fofinho e mais denso também. Geralmente, esse modelo de pincel é para nós aplicarmos a sombra aqui no início do olho, tá vendo, ó? Ele cabe aqui certinho. Porém, esse modelo em específico, ele é muito gordinho e muitas cerdas, né? Então, ele meio que dificulta a fixação desse produto no olho. Então, para que eu utilizo esse pincel? Eu utilizo ele, ó, para fazer um contorno aqui do nariz também. Então, eu só utilizo ele para essa função. E esses aqui são os Xing Ling, né, que vem nos kits, a gente não sabe nem para que serve, né, que são esses modelos aqui, ó, tem o topo reto, né, tem ele meio na diagonal, mas aí quando eu vou dar curso de automaquiagem, por exemplo, que eu tenho que ter muito pincel para todo mundo, aí eu já aproveito ele, né, para dar aí para as alunas aplicarem o corretivo aqui abaixo dos olhos. Mas é só para isso que ele serve, porque um pincel desse aqui, ó, você vê que a função dele é essa, né? Não tem o que a gente fazer, a não ser que você invente fazer um esfumado com ele, mas ele é denso, né? Ele é mais retinho assim. E o ideal para fazer um esfumado é um pincel mais aberto, né? Então, esses aqui são esses Xing Ling que a gente tem que dar uma função para eles. Então, aqui eu introduzi sobre os pincéis de pele. Eu te mostrei aí pincel de hidratante, pó, contorno, blush, iluminador e de corretivo. Não mostrei os de base porque geralmente a gente utiliza esponja, mas eu vou mostrar agora. Eu tenho bastante pincel aqui de base. Antigamente eu só aplicava com pincel, mas depois que surgiu essa esponjinha maravilhosa na nossa vida, eu tô deixando de usar, às vezes eu volto. Eu sou assim, eu sou muito de fase. Tem fase que eu amo o pincel, mas tem fase que eu não quero nem ver ele na minha frente. Aí eu vou te mostrar aqui algumas opções, isso aqui é tudo pra base, ó. Você percebe que são pincéis densos, né, pincéis grossos. Língua de gato, que todo mundo tá acostumado, né, a ver, é esse pincel aqui que você aplica a base dessa forma, não é espalhando a base assim, né, porque você mais retira o produto do que coloca. Então, tem aqui esse língua de gato, que tem aí, né, de vários formatos, né, várias marcas. Existe esse aqui, topo reto, né, Kabuki, que ele é ótimo para você aplicar a base também, muito bom. O meu preferido do momento é esse aqui, da Real Techniques, é um pincel maravilhoso para aplicar aí a base, ele não é tão duro, sabe? Igual esse aqui, ele é mais maleável, né, mais flexível as cerdas dele. Então, esses dois aqui são ótimos para aplicar. Existe esse aqui também, ó, que ele é mais retinho, né? Ele você pode aplicar hidratante, argila, a base, mas aí você precisa de uma esponja, porque, ó como que ele é. Ele vai deixar muita marcação no seu rosto, né? Então, precisa de uma esponjinha. Existe esse aqui também, ó, topo reto, porém chanfradinho. Também é perfeito para aplicar a base aqui no nosso rosto, tá? E existe aí de várias marcas. Eu não vou deixar aqui o nome de cada pincel, porque imagina a trabalheira que não vai dar. Eu acho que deve ter mais de 200 pincéis aqui e eu não ia conseguir especificar todos aqui pra você. O intuito é, caso você tenha em casa, né, algum desses modelos que eu tô apresentando, você já pensa, né, fala assim, nossa, esse aqui eu tenho e não sabia para que era, né, ou então sirva como inspiração, você chegar numa loja e ver, né, tipo, ah, eu vi o vídeo da Aline usando esse pincel para tal coisa, eu vou comprar, né, então assim, eu não vou falar de marca porque, primeiro, que muitos estão apagados, né, de tanto eu lavar, e segundo, porque é muita marca, né, e eu não ia conseguir deixar tudo aqui especificado, mas o intuito é você aprender, entender os formatos aí dos pincéis. Então, todos esses foram os pincéis para pele, é só um deles aqui que a gente precisa, né, um de cada, para aplicar aí, né, a nossa base, pó, contorno, iluminador, enfim. Agora, nós vamos para os pincéis menores, que são pincéis, né, da região dos olhos, de contorno de boca. Então, vou mostrar agora os menores. Os pincéis para esfumar são todos esses modelos aqui que eu tenho. Então, assim, existe muitos modelos.
E esses aqui eu vou falar mais ou menos as marcas, porque é um pincel muito importante de adquirir, porque é ele que vai te ajudar a fazer o seu esfumado. E geralmente essa é a parte mais difícil, né, que as mulheres acham aí. Então eu vou falar mais ou menos aqui a marca que você pode comprar. Eu já começo falando que não compre o da Macrylan. Os pincéis da Macrylan são ótimos, perfeito, linha profissional. Porém, somente essa linha de esfumados que eu não gostei. É um pincel que quando você lava, ele abre as cerdas demais e assim, fica muito grande, né? Aí você vai fazer seu esfumado e você não vai conseguir, porque as cerdas dele tá tudo espetada. Então, o da Macrylan é o único que eu não gostei, é esse aqui, ó. Você compra ele, ele é bem pequenininho. Aí você lava ele uma vez, ele vai abrindo, 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 que fica bem grandão, tá? Então, da Macrylan eu não gostei e as cerdas dele também é um pouquinho mais dura, é difícil de você esfumar aqui o cantinho do seu olho. Então, da Macrylan não compra. Mas é lógico, gente, que tudo é gosto. E também, se você já tem em casa, você utiliza o que você tem, tá? Isso aqui é só uma opinião minha, que caso eu possa te ajudar aí na sua compra, eu já te indico não comprar esse modelo. Outro modelo aqui que eu vou indicar agora é o da Levange. É esse pincelzinho aqui, ó. Ele é maravilhoso. É uma linha profissional e mais barata, porque é lógico que o melhor de todos é o da Dye Makeup, né? Ele é R$50 um pincel desse aqui, mais ou menos, tá? Mas esse aqui é idêntico, parece até que é o da Dye Makeup, mas ele é tipo 15, R$10 você consegue encontrar esse tipo aqui de pincel, tá? É da marca Levange. Então, esse aqui eu vou indicar porque eu sei, né, que vocês precisam e vocês sempre me perguntam para qual pincel comprar, né? Então, fica aí, ó, Levange, tá? Dessa linha tem vários pincéis de esfumar, né? Pequenininho, maior, médio, enfim. Esse aqui é o da Dye Makeup, né, que eu falei que é o melhor de todos. E Vult, eu também gostei, tá? Da Vult. Ele, quando você lava, ele também abre um pouquinho, mas não abre muita coisa. E é muito bom pra esfumar aqui a primeira sombra, né? Esse esfumado maior aqui. Se você quiser diminuir, né? Aplicar uma cor mais escura, igual a minha aqui, ó. Tem uma cor mais escura aqui dentro, que é um roxo. Então, eu peguei aí um pincel menor, por exemplo, né? Eu usei esse e vim com esse menorzinho aqui dentro. Mas caso você não tenha, você pode adaptar sim, é só você vir com calma, ó, e depositar a sombra mais escura com cuidado, né, com o mesmo pincel. E uma outra marca ótima também é esse aqui da Make One. Vocês encontram esses que eu tô falando na Shopee, tá? Você joga lá a marca do pincel, né, pincel Make One, pincel Levange, e aí você vai encontrar esses pincéis baratinhos. Então, todos esses aqui são de esfumar, eu aconselho você ter dois, um grande e um pequeno, senão você tenha um só e tenta ir adaptar ao que você vai fazer. Pincel de depositar sombra, são esses pincéis aqui, ó, eles são chatinhos e fofinhos, tá? Geralmente nós aplicamos essas sombras aqui no início do olho, né? Porque essa sombra aqui, na verdade, a gente não esfuma ela, nós depositamos sombra. Então, por isso que fala pincel de depositar. Também tem de várias marcas, tá? Vocês podem comprar aí qualquer marca que... Todas as marcas que eu já comprei desse pincel aqui são bons, da Macrylan também. Esse aqui, inclusive, é da Macrylan, Miss Friend. Esse aqui também é da Miss Friend. Então, são pincéis bons e baratos, né? E esse aqui é o tamanho normal, né? Que a gente utiliza aqui para aplicar essa sombra. E aí, eu indico você comprar um pequeno também. Esses aqui também, ó, são de depositar, tá vendo? Porém, eles são pequenininhos. Tá vendo, ó, a diferença de tamanho? Esse aqui você deposita a sombra e esse aqui você faz, por exemplo, um pontinho de luz. Você esfuma aqui, por exemplo. Aqui no meu olho, eu esfumei com uma sombra lilás. Então, você esfuma geralmente com esses pincéis menores. Aí eu sempre indico, né, vocês terem esses dois aqui. Pincel para sobrancelha. Esse pincel aqui é maravilhoso, da Macrylan,
tá? Ele já vem com a escovinha, ó, perfeito para você fazer aí seu preenchimento de sobrancelha. Da Macrylan, ótimo, maravilhoso. É o único, assim, que eu falo, pode comprar de olhos fechados, porque ele é realmente muito bom. Esse aqui da Macrylan, ele é um pouquinho fofo, sabe? Ele é mais gordinho, pouca coisa, mas às vezes dificulta. Às vezes você não consegue preencher sua sobrancelha por causa do pincel. Às vezes é um pincel desse, que eu tô falando que ele é mais fofinho. Então, esses pincéis que são mais fofos, eles vão adicionar mais produto. Se você pega lá a sombra e vem aplicando aqui na sua sobrancelha, pode ser que pigmenta muito mais do que esse pincel aqui, por exemplo, da Macrylan. Tá? Então, tem que ter cuidado aí na hora de escolher o pincel de sobrancelha por isso. E esse aqui, olha como que ele é grande. Ele é muito grande aqui e ele é duro. Então, é a mesma coisa. Se você pega a sombra e começa a aplicar aqui, ó, primeiro, você não vai conseguir desenhar ela direitinho porque ele é muito grandão. E segundo, porque ele vai depositar muito produto, vai ficar muito marcadinha a sua sobrancelha. Dá pra utilizar? Dá, porém tem que ter cuidado. E esse aqui, ele é maravilhoso, é o pincel mais fino que eu comprei, que eu já tive na vida pra sobrancelha, ó, ele é muito, muito fininho, ele é pesadinho e ele é da Dye Makeup, ele é muito mais caro, né, mas ele é bem fininho pra quem gosta de fazer aquelas linhazinhas assim, né, dos fios, desenhar os fios. Esse aqui é perfeito, muito maquiador profissional utiliza esse aqui da Dye Makeup número 119. Esses pincéis assim, ó, nós chamamos de pincel de precisão. Ele é chato e duro, tá? As cerdas são sintéticas, né? Ele é bem durinho, então, ó, é ideal para você pegar um tiquinho de corretivo e fazer aqui o recorte da sua sobrancelha, consertar aqui o batom que você borrou, né? Então, esses aqui são ótimos para isso. Aplicar também o corretivo aqui assim, ó, e vir espalhando com a esponjinha, tá? Então, esses são maravilhosos. Inclusive, como eu dou curso de maquiagem, né? Eu fui na lojinha de R$1,99 e comprei um monte desse aqui, ó. R$2, um pincelzinho desse aqui, pra você fazer aí, ó, o recorte da sobrancelha. Pincel labial, são esses pincéis aqui, né, para aplicar o batom, o gloss, né? Então, você pega lá o produto e vai desenhando aqui o contorno, né, da sua boca. Eu acho muito mais prático aplicar batom com esses pincéis do que com o próprio aplicador do batom, porque ele é grande e geralmente vem muita quantidade na base ali, né, dessa tampinha. Então, quando você vai aplicar, você acaba que não tendo coordenação e adicionando muito produto. Então, eu acho muito prático esses pincelzinhos assim, ó, que você vem aplicando o seu batom bem certinho. Pincel de delinear. Esse aqui, ó, ele é ótimo pra você fazer aí o seu delineado, né? Ele é bem fininho, ó, você consegue deixar bem preciso o traço, né, com esse tipo aqui de pincel. Esse aqui é da Macrylan, número 120, tá? Aí ele é muito perfeito para você aplicar o delineador. E existe pincel assim também, né, com essa pontinha bem fininha, parecendo uma agulha, que também você pega lá o seu produto e vai desenhando aqui o seu delineado. Então, existe essas duas opções aqui, existe mais também, né? Mas essas duas aqui são essenciais aí, caso você for comprar. Esse aqui é o pincel lápis, tá vendo que ele é um lapisinho, né? Ele é bem retinho aqui assim, ó, e dá pra você esfumar aqui os seus cílios inferiores, dá pra você adicionar aqui um pontinho de luz, né? Dá pra você aplicar o batom também, né? Esfumar o batom aqui assim no centro do lábio, né? Você pode usar ele para essa função também. Aí, né, gente, tem aqueles pincéis que são da China, né? Que a gente não sabe para que serve, não sabe se vai usar na vida, né, um dia. Que são, por exemplo, esse aqui, ó. Ele também, você vê que é um pincel lápis, porém ele é bem durinho. Então, você olha para isso aqui e fala, gente, como que eu vou usar isso? Pra que eu vou utilizar esse pincel? Aí eu tô dando a função dele também de dar fazer um pontinho de luz aqui, ó.
ele, como ele é duro, né, ele vai deixar aqui bem bonitinho esse pontinho de luz. Esse aqui é um pincel também que eu comprei, veio no kit bem grandão, o kit da Belly, e ele é chato e fofinho, mas assim, eu não vejo muita utilidade nele, sabe? Eu já utilizei para esfumar assim o côncavo e já utilizei também para aplicar corretivo na pálpebra, tá? Mas ele é chato, meio que durinho, mas as cerdas dele são naturais, então você dá aí a função para esse pincel. Pode aplicar também glitter, né? Você pega lá o glitter e aplica assim, ó, em cima da colinha. Esse pincel aqui, eu estou gostando dele para aplicar o rímel, porque eu parei de aplicar rímel nos olhos das minhas clientes, né? Porque para não ficar repetindo esse produto, na verdade, né? Eu tô gostando de usar esse pincel aqui. Eu pego lá o delineador em gel, coloco o meu dedo assim atrás dos cílios e aplico o delineador como rímel na cliente. Então, esse aqui eu tô utilizando pra essa função, eu adorei. E tem vários outros pincéis aqui, mas esses são, assim, os que eu achei que vocês devem conhecer um pouquinho mais, ou se você tiver dele em casa, né, pra você dar aí uma função pra eles. E essa foi a dica dos pincéis, eu espero que você tenha gostado. Foi muito pincel, é uma aula que você tem que sentar, pegar uma pipoca e assistir, porque foi muita informação.